Nós temos hoje aqui no programa a presença do deputado federal, pastor Vinícius Carvalho, pelos republicanos aqui de São Paulo. Ele vai falar sobre um ano complexo, 2022, um ano aí de muitas mudanças, né? Muitos aí entrando na política pela primeira vez, mas também outros tentando se reeleger. Ano de eleições presidenciais, governadores, deputados, senadores. Perfeito. É um ano que o Brasil vai passar por muita coisa, não, pastor? É verdade, pastor Valber. Mais uma vez, bom dia a todos, né? Esse ano é um ano muito delicado em que as pessoas elas têm que ter muita consciência sobre o que elas vão fazer, o que querem que aconteça pelos próximos anos. Nós temos que ter esse cuidado e passar isso para a população, para que ela saiba fazer deste momento o diferencial, para que as coisas possam caminhar para aquilo que todos nós queremos. É um ano de lembrar também dos mandos e desmandos durante a pandemia, né? Sim. É um ano para lembrar quem foi que fechou tudo, quem foi que... verdade. Quem foi que travou tudo, né? Porque a gente teve aí um período de pandemia que aflorou muito bem o caráter de muitos políticos que praticamente se apossaram de municípios e estados achando que ele era o dono dali, o dono da verdade, e a população é quem sofre muitas vezes. E a verdade, pastor Valber, é que quando um político, no caso um gestor, ele é eleito, ele é investido de um poder, ele é investido de uma autoridade. Mas essa autoridade, esse poder não é eterno, né? A cada 4 anos, aquele que deu a ele este poder pode avaliar o que ele fez para que possa delegar a ele, mais uma vez, um período para poder atuar. E como você bem colocou, muitos se aproveitaram deste poder, né? E agiram como se fosse um poder eterno. Fazer o que queriam que fosse feito. Mas, na verdade, este é o momento da população que reconhece que houve o excesso, dar a outro a oportunidade de fazer a coisa diferente. E reconhecer também quem fez bem, né? Sim. Reconhecer quem defendeu a pregação do evangelho, quem defendeu a família, a reabertura dos comércios, quem defendeu a política da economia seguir em frente com as pessoas trabalhando. A gente vai falar muito sobre isso aqui no nosso Café e Política dessa segunda-feira. Compartilha que o pastor Vinícius Carvalho está hoje aqui no Morning Show, ao vivo. Pastor, quantos anos de pastor? Faço 30 anos neste ano e são 36 anos de igreja. Natural de qual cidade? Eu sou do Rio de Janeiro. Chegou lá no Rio? Lá no Rio de Janeiro, né? Tanto eu quanto minha esposa. Somos do Rio de Janeiro e no mesmo período. Chegamos na igreja no mesmo período, né? E ficamos como obreiros quase 4 anos. Então são 34 anos, basicamente, que a gente faz a obra na Igreja Universal. E aí vieram para São Paulo em missão, acabou ingressando na política. Não, na verdade, eu já estive na política no Rio de Janeiro, porque eu particularmente chamo a política como um ministério, né? O ministério do Reino de Deus. E eu já estive como deputado pelo estado do Rio de Janeiro. Então, de 2006, que eu fui eleito, a 2010, né? Na reeleição de 2010, a direção da igreja não quis que eu concorresse novamente, porque iria para um outro projeto dentro da obra de Deus, e não concorri. Aí terminei o mandato já em 2011. Em 2011, eu vim para São Paulo, no final do ano, atendendo um chamado do bispo Marcos Pereira, que já tinha assumido a presidência nacional do partido, e ele cuidava também do estado de São Paulo. E quando cheguei aqui, ele me pediu para poder continuarmos cuidando do estado de São Paulo, e ele tocaria o partido a nível nacional. Desta forma, eu voltei novamente para a política e fazendo o trabalho como nós fazemos, auxiliando, né, o nosso bispo dentro de um projeto. Aí, quando foi em 2014, mais uma vez a direção da igreja nos chamou para podermos disputar as eleições. Graças a Deus, as orações que as pessoas têm feito, essas multiplicações de orações que o povo tem feito, em muito traz resultado.
né, esse apoio espiritual, a força que o povo nos dá. Então aqui, primeiro mandato em São Paulo, 2014, e 2018 eu fui reeleito aqui no estado de São Paulo. Total de 3 mandatos durante esse período todo. E diga-se de passagem, para a glória do nosso Deus, eu sou o único deputado federal, o único parlamentar na ativa que conseguiu estar eleito por 2 estados distintos. Isso é importante. E o desejo de ajudar é muito grande, né? Porque a gente faz o trabalho espiritual, acima de tudo, e a igreja é muito ativa no trabalho social. E às vezes a gente se depara com muita injustiça, com muita dificuldade. A gente pensa assim, poxa, se nós pudéssemos fazer mais, nós faríamos. E tendo esse trabalho na política, a gente consegue viabilizar muitos projetos que vai atender a população, que vai chegar aos mais necessitados, a saúde, a educação. É importantíssimo o povo entender o papel do cristão dentro da política, né? Sem dúvida. Por exemplo, nós que somos pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, não podemos falar por nenhuma outra denominação, porque não conhecemos o trabalho, né, com a propriedade que conhecemos da igreja. Nós não nos detemos diante de nenhuma dificuldade. Nós sabemos que tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração, ele vem ao encontro da necessidade do povo. E nós vestimos a camisa como nós falamos, todos nós. Na política, Valber, não é diferente. Na política, como falei, a política para mim é a extensão da igreja. Eu faço do mandato a extensão da igreja com um único objetivo. É alcançar as pessoas que estão sofrendo, onde quer que elas estejam, para que nós possamos levar em primeiro lugar com o nosso testemunho e sem abrir a boca, levar a palavra de Deus para as pessoas. O bispo Marcos Pereira sempre fala aqui, né, da diferença entre o político profissional e o vocacionado. Sim. O pastor já é um vocacionado. Então, onde ele estiver, ele vai exercer essa vocação. É verdade. E eu tenho um exemplo disso, aproveitando. Nós conquistamos para a cidade de Marília. Nós atuamos já há muitos anos nessa região, desde 2015, que meu mandato no estado foi eleito em 2014, começou em 2015. Então eu tenho hoje um escritório político em Bauru e tenho um escritório político em Osasco, aqui próximo da região metropolitana. Moro em Bauru e atuo naquela região toda. Em Marília, propriamente dito, eu conheci a superintendência do Hospital das Clínicas de Marília em 2017. E ali atende 62 municípios pequenos. Marília tem 250 mil habitantes, mas de 62 municípios pequenos que tem, inclusive, uma população de mais de 1.200.000 pessoas. Nós ajudamos muito. E o grande sonho da Faculdade de Medicina de Marília, que dá todo o suporte na formação de profissional e atendimento à população na parte ambulatorial, que hoje atende em média 70 mil pessoas por ano, né? Nós conseguimos, junto à União, ao governo federal, com 4 anos de luta, de resiliência, de perseverança, com esses nossos projetos que temos que para ajudar o povo, a gente vai até os últimos instantes. Nós conseguimos a doação do governo federal para construir o prédio próprio num terreno da União, né, um prédio da Faculdade de Medicina Estadual de Marília. E essa faculdade, ela já existe há 56 anos, paga aluguel há 56 anos, ela terá o prédio próprio e o ambulatório, que hoje atende em média 70 mil pessoas por ano, passará a atender mais de 300 mil pessoas por ano desta área de atuação. Vai melhorar, vai economizar, vai ampliar a ação, né? Sim, sim. E isso só quem está ali vivendo, como se diz, no chão da fábrica para entender a necessidade. Lá na ponta, junto do povo, como nós fazemos na igreja, cuidando do povo e na necessidade do povo. Se você tem perguntas, você pode entrar no nosso Facebook, estamos ao vivo pelo Facebook Templo de Salomão, você pode participar conosco, compartilhar também com seus amigos, familiares, a transmissão do Facebook e assim participar conosco aqui do quadro Café e Política no Morning Show. O ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio, bateu o martelo e escolheu os republicanos como partido para disputar o governo de São Paulo. Essa eleição será uma das maiores e também um dos maiores desafios do Partido Republicanos
aqui em São Paulo, como é que o senhor vê essa vinda do ex-ministro para o Estado e logo chegando para pleitear o governo pelos republicanos? Isso faz parte, Valber e todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando, de um planejamento, de um projeto do presidente Marcos Pereira, né? Juntamente com todos nós que fazemos parte da diretoria executiva do partido. O partido começou em 2006, se não me falha a memória, nós elegemos 2 deputados federais. Em 2010, nós elegemos 8 deputados federais. Em 2014, elegemos 21 deputados federais. Em 2018, elegemos 31 deputados federais. E nunca lançamos um candidato majoritário, principalmente aqui no estado de São Paulo, porque o partido ainda estava desenvolvendo, crescendo. Nós temos os 10 manifestos republicanos que vêm, de fato, dizer o que o partido ele representa, qual é a visão do partido, qual é a ideologia do partido. Nós somos conservadores? Somos. Defendemos a família? Somos. Sim, defendemos. Nós queremos, inclusive, um desenvolvimento econômico e social? Sim. Queremos uma educação de ponta de qualidade? Queremos. O cuidado com a saúde, o Sistema Único de Saúde, o SUS, tem que ser fomentado e desenvolvido. Porém, precisamos de algo a mais, que é exatamente termos como nosso representante do partido um chefe de executivo e do maior estado do Brasil, que é São Paulo. Então chegou o momento, a vinda do ministro Tarcísio, dentro da minha ótica, ele viu qual o partido que se encaixava com os perfis, ou melhor, com o perfil dele. Qual o partido que vinha, de fato, ao encontro com aquilo que ele acredita, porque ele é uma pessoa muito séria. Então, ele escolheu o republicano porque nós temos, de fato, essa conexão dentro de propósitos. E isso faz com que o Tarcísio ele desempenhe esse trabalho que nós conhecemos, né, de reestruturação. Ele é um camarada muito humano. Ele é muito dado às pessoas também. Eu pude atestar isso no nosso último encontro, que estivemos em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, em que depois que todos saíram, eu costumo ficar atendendo também todas as pessoas, porque assim nós fazemos na igreja. Exato. Né? Atender as pessoas que querem conversar conosco. Então, terminou o evento, quando era 14h que eu estava saindo, a minha esposa falou: Vinícius, vamos fazer uma foto com o Tarcísio? Eu falei: mas onde está o Tarcísio? Ele falou: não, está ali, está acabando de atender outras pessoas. Então eu achei isso muito emblemático, porque de fato nós somos assim, né? De dar atenção às pessoas, de não estar apenas com o interesse no que a pessoa pode oferecer. Se fosse assim, a Igreja Universal do Reino de Deus não entraria nas comunidades, não entraria nos países mais pobres que estão em guerra. Interessante é não manter a distância, né? Porque de repente poderia falar assim: ah, mas o meu assessor, ou alguém que está ligado a mim, vai me ajudar, vai lá falar com o povo e vai me transmitir essa mensagem. Mas nada como ali, olhar no olho daquela pessoa e falar qual é a sua necessidade. E, como até o Bispo Marcos Pereira sempre fala pra gente, falar pra pessoa a verdade: olha, eu vou ver se isso vai ser possível, eu vou avaliar e trago a resposta. Nada como a pessoa quer isso, né, pastor? Ter essa aproximação da pessoa que ela vai eleger. Eu vejo que trata-se de respeito, de consideração. Você falar pra pessoa sim ou não é o que ela merece, é digno pra pessoa. Não podemos fazer pouco caso e achar que ela é mais um, né? Essa pessoa não é mais uma pessoa. Pelo contrário, nós temos que fazê-la, dentro do nosso ponto de vista, com que ela se sinta mais importante do que ela nos acha importante. E o Tarcísio, ele é assim, e este é o momento, né, de nós podermos ter este nosso partido no momento oportuno. Hoje é pré-candidato. Para ser o candidato, e nós vamos trabalhar para que a população possa também enxergar que é a oportunidade de fazer uma transição nessa polarização de partidos, né, há mais de 20 anos no estado de São Paulo. Precisa oxigenar, sem entrarmos em nenhum outro tipo de mérito, mas a população dar essa credibilidade, este voto de confiança
para aquele que está chegando no momento oportuno. A gente, recentemente, né, falando novamente sobre o Bispo Marcos, recentemente nós recebemos ele aqui e ele disse que o partido se tornou grande. Sim. Começou como um partido pequeno, foi para o porte médio, né? Não sei se é assim que a gente fala, mas sim. Foi para Nanico. Agora ele é verdade. Agora ele é um partido grande, ele mencionou aqui. E não foi só o Tarcísio, né, que resolveu se ligar ao Partido Republicano, mas nós temos outras pessoas também que querem se ligar. O que o senhor vê? Como que o senhor vê essa atitude desses deputados federais e estaduais de quererem estar dentro do Republicanos? Fabíola, é muito importante essa sua colocação, que de fato vem a ministra Damares, que são pessoas que estão em evidência. Temos o vice-presidente Hamilton Mourão, que é uma pessoa extremamente séria, comprometida, leal. Hamilton Mourão sorri de vez em quando? Sorri. Porque ele é um homem, né? Até pela formação dele, né? Um general, né? do alto escalão do Exército, tem essa formação. Sisudo. Postura, Exatamente. né? Essa postura. Isso. Mas é muito agradável na conversa, muito cordial. Né? E nós vemos as pessoas que vieram, os deputados que vieram. Nós tivemos 18 deputados federais que vieram para o partido. Então, nós começamos, como fala o Nanico, né? Depois pequeno, depois médio, e hoje estamos um partido grande. E o nosso projeto para 2023, é chegarmos em Brasília, no mínimo, com 50 deputados federais. Aí sim, nós teremos um outro tipo de protagonismo dentro do cenário político nacional. Hoje nós já temos a nossa bancada, eu estou como líder da bancada neste ano. É um desafio, porque um ano é dinâmico, um ano curto por conta das eleições, mas, por sua vez, não quer dizer que tenha menos trabalho. Né? O trabalho se intensifica porque é tudo de 12 meses sendo feito em 6 meses. Então, esse é o nosso desafio como líder da bancada. E fazermos com que todos os nossos liderados, eles possam se sentir motivados, valorizados e incentivados para que quando chegar o momento oportuno em outubro, ele possa, de fato, alcançar o êxito e não só eles retornarem, mas também outros mais para continuarmos sendo um partido grande e de grande protagonismo nacional. E eu vejo também essa vinda, porque essas pessoas que migraram para o Republicanos também são pessoas que se destacaram nesse governo Bolsonaro. Sim. O vice-presidente ele teve um papel fundamental de colocar as coisas em ordem. Ele tinha aquele papel de bater a mão na mesa e dizer, aqui vai ser assim, né? Aquele papel de equacionar as coisas. A ministra Damares também uma afetividade pelas pessoas, uma simplicidade. Ela mostrou que com pouco se pode fazer muito. E, sem dúvida alguma, o Tarcísio foi um destaque porque ele conseguiu desenvolver em pandemia. Num período dificílimo economicamente falando, o Brasil não parou. Abriu aeroportos, conseguiu resolver questões antigas já de obras que o PT tinha ali como moeda de troca. Vai terminar, não vai? Vai terminar, não vai? Ele foi lá e terminou. É verdade. No Nordeste... Há muitos anos parado. Ele conseguiu privatizar setores que estavam aí como um problema para o governo. E eu vejo que o principal fator dessas pessoas que se destacaram vir para o Republicanos não é outro senão a credibilidade. Exato. Eles primam pela boa política, a política vocacionada. E claro, quando eles veem um pastor de Deus, não somente um pastor, mas de Deus, 30 e tantos anos fiéis à sua congregação, nunca saiu trocando de congregação ou abrindo a própria congregação. Verdade. A mesma esposa. Sim. A mesma esposa. 32 anos de casado. 32 anos. Lealdade partidária. Não fica pulando de galho em galho. Lealdade à sua própria missão. Porque, com certeza, lá no dia a dia se vê quem é o homem de Deus
e quem se tornou político profissional. Sem dúvida. E isso atrai quem quer também fazer o correto, não? Sim. O homem de Deus, quando a ele é dada uma missão, porque nós não somos chamados segundo a nossa condição. O senhor não pediu para estar lá? De forma alguma. Pelo contrário. Né? Quando nós recebemos o chamado, né? Deus ele testificou conosco, mostrando que fazia parte desta obra, deste ministério, do reino de Deus. Eu costumo dizer isso, o reino de Deus alcançando lugares que nunca se imaginou. E estava ali aguardando por essa decisão. O Espírito Santo colocou isso no coração do Bispo Macedo, da direção da igreja, e nós estamos lá. E uma coisa que você falou, e eu vejo como sendo Deus agindo, o Valber, é o seguinte, porque quando nós somos chamados, nós queremos aprender, para que eles não olhem os que estão lá. Nós temos 513. Eu penso que eles não podem me olhar apenas e me ver como um pastor. Eles têm que ver nas minhas atitudes um homem de Deus, mas tem que saber quem está do lado dele é um colega que sabe debater todos os assuntos de igual forma, porque o convencimento ali, ele vem pela qualidade que você apresenta os seus argumentos. São 513 cabeças que você vence com argumentos. Você consegue fazer com que estes agreguem, né? Esses possam se somar à sua ideia. Então, é o trabalho que nós fazemos na igreja de liderança. Você lidera pelo seu exemplo, você lidera pelo convencimento. E assim também é na política. O Marcos Pereira, como nosso bispo, como presidente do partido, ele é ponto fundamental para que nós tenhamos essa ascensão. Por quê? Porque ele demonstra credibilidade, seriedade, palavra. E quando os políticos veem o partido, olha primeiramente para o seu presidente. E depois olha para o time que está com ele no partido. Agora, pastor, a gente tem visto, o senhor vê, o crescimento do partido, né? Então, como o senhor falou, é um planejamento para que, por quê? Com uma visão uma visão em favor do povo, em favor do que é bom. E aqueles que têm essa mesma visão têm se agregado ao partido, né? Exato. Tem se juntado a esse time. Mas nós temos visto também que tem outras visões, né? De outras pessoas, de outros partidos, indo por outros caminhos bem contrários. Então, o senhor começou na política lá atrás, lá no Rio de Janeiro. Sim. A política tem mudado, a visão, eu acredito que hoje em dia tem muita dificuldade de fazer política, eu não sei qual é a diferença do senhor, fazer política hoje em dia e fazer política lá atrás, quando o senhor começou, porque hoje está bem definido, né, quem tem os valores da família, quem está lutando em favor disso e aqueles que estão lutando contra isso. Quais as dificuldades de fazer política hoje em dia que o senhor tem reparado, o senhor tem percebido na atuação do senhor? As pessoas têm que entender o seguinte, nós que somos cristãos, né, verdadeiramente cristãos, essa multiplicidade de conhecimento, como diz a Bíblia, ela faz com que nós tenhamos que nos posicionar sobre aquilo que é a palavra de Deus. Não tem como ser diferente. De que forma que eu entendo? A política hoje ela está bem focada nessa questão do conservadorismo. Muitos falam que é ultrapassado, mas não, defender a família não é ultrapassado. Defender criança e adolescente não é ultrapassado. Porque aqueles que atuam com pensamentos de liberdade, sem responsabilidade, eles não querem democracia. Quem quer liberdade, mas não quer ter responsabilidade, quer anarquia, quer fazer o que quer que as pessoas engulam os seus pontos de vista sem respeitar o espaço de hoje há uma ditadura ideológica. Hoje nós temos aí claramente uma ditadura do LGBT impondo, fazendo com que as pessoas tenham que aceitar aquilo que eles acham que é o certo, indo contra a ciência, em primeiro lugar. Sim. Né? A gente não tem o que questionar a biologia, a ciência, indo contra os valores morais, valores familiares, contra os valores de Deus e, por não dizer também,
constitucionais, porque nós vivemos em uma república constituída por leis. Então, muitas vezes, a política hoje ela se tornou uma briga de torcida. E para você ver uma coisa, Walter, eu tenho um projeto que está tramitando na Comissão de Seguridade Social e Família, que tivemos que chamar audiências públicas, porque tentaram levar para o viés religioso, porque eles fazem isso. Quando o assunto choca com aquilo que eles querem impor, né? E nós mostramos o convencimento técnico, eles tentam descaracterizar para a opinião pública que esse convencimento não é técnico, esse convencimento é religioso. A senhora é pastor da Universal, é pastor da Universal. Não é deputado, não é advogado, não é especialista na área, como nada se fosse disso. Algo interessante somente para quem é cristão. Exatamente. Não para o resto da população. Exatamente. Tem um projeto que antes dizia que, até por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no tocante, isso em 2011, quando reconheceu o casamento de pessoas do mesmo sexo, com base também na Constituição, temos que respeitar. Então, respeitar é uma coisa, concordar é outra completamente diferente. Respeitar as pessoas, sempre vamos respeitar e ponto final, né? Então, o que eles fizeram? Os cartórios, alguns cartórios, a partir de 2012, começaram a reconhecer a questão de o casamento de mais pessoas sem ser apenas um casal. Ou seja, 3 homens, 2 homens e uma mulher. A poligamia é permitida no Brasil? Não é permitida. Mas alguns cartórios com entendimento nessa decisão do Supremo Tribunal Federal de 2011, que depois tornou um texto constitucional permitindo que homens, pessoas do mesmo sexo, pudessem se unir em casamento, eles estão querendo avançar, eles fazem sempre isso, querem impor. Quem quiser ter um relacionamento a 3, a 4 e a 5, fique à vontade, mas não pode querer que isso se torne parte de ordenamento jurídico, porque isso vai trazer consequências previdenciárias, isso vai trazer consequências na parte de família, na parte de heranças, tudo isso. Então, os argumentos que nós apresentamos para ir num contraponto deste projeto é que não é permitido dentro do Código Civil o casamento de mais de 2 pessoas, né? Porque a Constituição fala 2 pessoas, seja homem com homem, mulher com mulher, como diz o texto constitucional, ou a pessoa que é hétero. Não, mas eles querem colocar mais pessoas. Então, esse projeto eles tentam desmistificar e descaracterizar. Esta é a luta. E aqui eu aproveito este momento para chamar a atenção de todos os cristãos que estão, de fato, lutando por esse conservadorismo e a proteção da família. Às vezes pensam, nós temos que ver, porque temos que votar de um lado para presidente ou do outro lado para presidente, né? Nós temos a nossa linha para podermos apoiar aquele que apoia a família, aquele que apoia as crianças, aquele que apoia a ciência, aquele que apoia o desenvolvimento social, né, e econômico. Então nós temos o nosso pensamento, mas a população, por sua vez, ela tem que entender que quando ela elege um deputado federal, ela está dando respaldo para que esse governante ele possa continuar o seu projeto, né, de conservação da família. É porque a pessoa não é consciente da importância do deputado. Ela vota num presidente de direita, mas vota num deputado de esquerda. Ou seja, ela bota os 2 para brigarem. É verdade. Então nós temos uma responsabilidade com a nossa família, com o nosso lar, com nossos valores, com a educação. Eu vou mostrar para o deputado daqui a pouco um trabalho de escola que uma criança que frequenta a igreja, que participa do FTU, teve que fazer um estudo profundo sobre as raízes de matriz africana. E esses mesmos que impõem esse tipo de trabalho, alegando cultura brasileira, eles são radicalmente contra a igreja dentro das escolas, porque fala que o Estado é laico, a escola, portanto, pública tem que ser laica. Mas interessante, levam a criança a estudar quem são os filhos de tal entidade, quem são os filhos de tal representação cultural. Então, a gente tem vivido, sim, uma ditadura de ideologias. Você não sabe, mãe, pai, quanto tempo seus filhos ali na escola estão de fato estudando matemática ou estão sendo politizados ou doutrinados. Você não imagina o que acontece numa sala de aula quando ali tem um professor que a ideologia dele está acima
da missão dele de dar aula, de ensinar. Ele está muito mais comprometido com a ideologia dele que com a educação em si. Você não está lá para saber. E muitas das vezes sua criança não fala o que de fato acontece. Então, nós precisamos de deputados que venham defender os valores da família. Nós precisamos de pessoas ali que venham fiscalizar o poder executivo. Pessoas que possam chegar e dizer, não, isso aqui vai contra a sociedade. Então, um deputado estadual, federal, ele é muito importante na hora de proteger a igreja. Foram eles quem reabriram a igreja num período que estava tudo fechado, as pessoas com ataque de pânico, depressão, ansiedade, e a igreja fechada como se fosse uma discoteca. Trataram a igreja como se fosse uma discoteca. Nós temos que falar isso, deputado. Sem dúvida. Colocaram a igreja na mesma linha de consideração de uma discoteca, que é um ambiente de envolvimento sexual, pessoal, bebida alcoólica, droga e todo tipo de substância. Que, não, porque vai ter aglomeração. Mas ninguém pensou na pessoa que estava de luto porque perdeu o familiar, que estava doente, precisando de uma palavra de fortalecimento. E nessa hora foram os deputados que tiveram a voz. A voz. Porque fazer panelaço, manifestação na porta de palácio, o governo não escuta não. Mas ele escuta quem tem representatividade. É verdade. E isso é muito importante, porque o executivo reconhece, né, a força que está com aquele parlamentar, a sua representatividade. Isso é muito importante, a sua colocação, Walter. As pessoas têm que observar isso. O executivo é importante? Importantíssimo. Mas fundamental para a manutenção da democracia e dos ideais que nós defendemos como família é exatamente o corpo de deputados federais e deputados estaduais que nós temos, de fato, comprometido com a causa do Senhor Jesus, que é a causa do reino de Deus. Senadores, né, que são eles quem escolhem também os ministros do STF. A gente tem visto aí tanta relevância no poder judiciário. A gente precisa entender o poder desse amigo nosso aqui, ó, o nosso dedo. Sim. Esse aqui não serve só para você pegar a xícara, não. Esse aqui não serve só para você apontar o erro dos outros, não. Ele serve também para você fazer escolhas certas. A pergunta é, se as eleições fossem hoje, você estaria apto a votar? O seu título já está atualizado para o município onde você mora? Para a região onde você vive? Eu vivo aqui na região do Brás, em São Paulo. Eu não posso ter meu título lá em Taboão. Posso, mas dificulta cruzar o município para ir lá votar. Ou então lá em Bauru, porque o meu amigo mora lá em Bauru. Eu gostaria muito. Mas é complexo, Val, porque às vezes a pessoa ela usa o seguinte pensamento. Não, é ali do lado. Já vou e vejo os amigos, como mas um Bauru. Chega no dia, bate a preguiça. Amanhece chovendo. Aparece um compromisso. Exatamente, bate aquele marasmo. Vou pagar a multa. Exatamente, é irrisória. Aí o que ele não sabe é que a multa que ele vai pagar não são os R$4 da multa, não. Ele vai pagar um mau governo. Durante 4 anos. Ele vai pagar um asfalto que mais parece um ralo de queijo aqui em São Paulo, que você não consegue andar na cidade de São Paulo. Sim. Uma insegurança terrível. Porque se o ministro venha governar São Paulo, ele vai encontrar um estado que piorou a segurança pública. Sem sombra de dúvida. E não é de hoje. Faz parte de um projeto que eu vejo que é um projeto na intenção de dificultar o desenvolvimento, a valorização, a motivação dos profissionais de segurança pública. Essa tem sido a nossa luta também, Walter, em Brasília, defender a segurança pública e a segurança nacional. Tanto Polícia Militar quanto a Polícia Civil passam agruras, né, durante governos a fio. Está na hora de mudar. Não, eu vou falar aqui uma coisa que eu fico revoltadíssimo. Policial ter que tirar o uniforme para chegar em casa, porque é a bandidagem que manda lá. É policial ter que andar com o uniforme na mochilinha, porque se descobrirem que ele é policial, ele morre. Sim. Poxa, quando virar essa valorização a todos os policiais, GCM, Polícia Civil, a gente precisa entender que esses homens expõem a vida diariamente para defender a população e que a criminalidade aumentou muito. Esse cangaço, o novo cangaço, é inaceitável. A questão da insegurança pública em todos os sentidos.
se nós vermos os profissionais de segurança pública que conversam conosco, que eles não podem se manifestar por questões óbvias, né? Todos eles estão cansados. Entra governo e sai governo e fica da mesma coisa. Mas por que entra governo e sai governo? Só muda o dono da cadeira. Mas o título da cadeira, a agremiação que comanda a cadeira é a mesma há 4, 5, 6 mandatos. E deputado, será que o governo senta para ouvir o policial, para saber o que precisa ser feito nas ruas para trazer de volta um ambiente de segurança? Não acredito. É isso que acontece, porque muitas vezes a esquerda, o que ela faz é desacreditar as forças de segurança. A gente viu isso nos movimentos nos Estados Unidos e que chegaram aqui no Brasil jogando a população contra as forças de segurança. Isso é muito perigoso. De repente a população começa a agredir um policial porque está no exercício da sua função e filmam, falam que o policial chegou com truculência. O policial parece que só é lembrado quando acontece ali um fato isolado. Não. Então a gente precisa de um São Paulo, um estado de São Paulo com melhor segurança, é um estado rico, mas hoje a pessoa não pode sair com o celular na mão que ela tem um risco de ser roubada. É verdade. É um estado em que aumentou-se muito assaltos com violência, assaltos com truculência, bombas em bancos, entidades bancárias. Só que às vezes as pessoas fazem vista grossa porque dizem, mas o banco tem seguro, ninguém vai perder. Mas a família do segurança que morreu assassinado... Sim. Mas a população que foi amarrada num carro como escudo humano... que causa... Então a gente precisa realmente discutir as demandas da população e as demandas de quem faz, né? O senhor falou do Hospital das Clínicas de Marília. Verdade. Só aquele enfermeiro, aquele médico que está ali sabe as dificuldades que ele tem para exercer a medicina. É verdade. Então... 2022 é um ano que você vai ter que saber escolher bem. Pastor Vinícius Carvalho, deputado federal por São Paulo, pelos republicanos, ele tem defendido as causas da família e as coisas que nós sabemos que são justas, independente de religião. O senhor está ali para defender a retidão da palavra de Deus. É verdade. E finalizando até essa questão, como falou que vai passar um vídeo aqui sobre a questão da cultura afro, né, de matrizes africanas, é importante? Sim, é importante. Mas por que não tem a cultura judaico-cristã? Porque o cristianismo já está aí, que nós conhecemos, há 2000 anos. E eu tenho um projeto, inclusive, na Câmara, que reconhece o cristianismo como, né, uma manifestação cultural. Então, se é manifestação cultural, as escolas também poderão fazer da mesma forma. Não pode cercear porque a cultura, tá bom. Então temos que dar isonomia. Se existem as matrizes africanas, temos a nossa matriz judaica cristã, que é o cristianismo. Foi determinante para a colonização e desenvolvimento do Brasil. Sem dúvida. Foi fundamental para questões internacionais. Então nós precisamos analisar quem nós queremos colocar lá naquelas cadeiras. Aqui em São Paulo, pastor Vinícius, ele representa aí grande parte do interior. Nós temos outros nomes e você tem que saber muito bem quem você quer que represente você. Porque se você não exercer o seu direito agora, você não pode reclamar dos próximos anos e às vezes tem consequências que duram mais de 4 anos, né, pastor? É verdade. Se torna até irreversível, Walter. Se torna lei, tem que respeitar. Tem que cumprir, não tem jeito. Tem que obedecer. Então as pessoas têm que pensar bem, como você bem colocou, o dedo, né, é muito importante. O maior instrumento de democracia é o dedo. Pobre, rico, milionário... Exatamente. Todos podem usar o dedo. É verdade. Todos podem usar o dedo. Agora eu quero, só terminando aqui com você, dizer o seguinte, o prazo de ativar o seu título, de atualizar, vence agora no início de maio. Não deixe esse prazo passar. O Grupo Arimateia tem prestado um serviço social em cada Igreja Universal do Reino de Deus, ajudando, orientando as pessoas como atualizar a sua documentação, tá bom? E faz na hora pela internet. Faz. Eles ensinam a fazer na hora. Não tem dificuldade.
Pastor, muito obrigado pela sua vinda. Foi um prazer enorme. Espero ser convidado mais vezes. Pois é, demorou tanto a vir, né? Poderia ter vindo antes para a gente fazer esse bate-papo gostoso. Que Deus abençoe o senhor. Amém. Obrigado pela disposição de ter vindo aqui ao Morning Show. Prazer. Conte sempre conosco. Deise, Fabiola, prazer. Deus abençoe.